Sejam bem-vindos e bem-vindas nessa manhã. Depois a gente pede para você se apresentar. A Jacira pode fazer isso. Mas o tema que nós temos para conversar com vocês é um tema que normalmente não se conversa dentro das igrejas. Porque, na verdade, esse tipo de coisa não acontece nas famílias evangélicas do Brasil, não é? É só nas famílias, nas outras famílias. Mas conforme a gente é novo nessa história, a nossa igreja começou agora a conversar sobre esse tema. Acho que o ano passado, a gente começou o ano passado. A igreja tem 60 anos e nos últimos 2 anos começou a falar sobre o tema. E conforme você vai falando sobre o tema, as coisas vão acontecendo. Várias coisas vão acontecendo. Então, quando você começa a conversar sobre esse tema e essa família da igreja, o que acontece com essa família? Ela sai da igreja. Entende? Então, são vários os movimentos que nós vamos tendo em torno desse tema que, no fundo, ele é na vida de quem foi abusado e talvez na vida de quem abusa também, mas no abusado são marcas muito profundas na vida dessa pessoa. E nós precisamos aprender a acolher tanto aquela ou aquele que foi abusado, quanto também trabalhar com o abusador, porque senão ele vai replicar isso na vida de outras pessoas. Ou seja, as pessoas estão doentes, né? E Jesus veio para os doentes, né? Mas aí a gente se protege, não quer falar sobre o assunto, mas não é o melhor caminho. Então sejam todas bem-vindas e bem-vindos, e nós vamos orar, pedir que Deus nos conduza nessa conversa, tá bom? Vamos orar? Pai querido, que o Teu Espírito Santo esteja sondando os nossos corações, as nossas vidas, e nós te pedimos que o Senhor possa estar entre nós, nos acolhendo, cuidando, que a irmã Terezinha possa ser um instrumento do Senhor para nos auxiliar a falar sobre esses temas tão difíceis. Por isso, nessa manhã, nós queremos lembrar também de todas as vidas e pessoas que sofreram debaixo de algum tipo de abuso, e pedimos também que o Senhor cuide e coloque pessoas para cuidar de abusadores também. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade, assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jacira. Você vai fazer uma paradinha e já com café ou depois? Depois tá bom. Bom dia, pessoal. Muito bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade, né? Por esse privilégio de podermos estar juntos e juntas, aprendendo, compreendendo um pouco melhor como lidar com as nossas crianças, os nossos adolescentes, abrir as nossas mentes, os nossos corações para ouvir principalmente a voz de Deus, o que Ele tem para falar conosco e como nós podemos ser transformados e transformadas pela sua graça e pelas suas misericórdias. Então, nós somos muito gratos a Deus pela presença de vocês, pela disposição, pela disponibilidade de estar aqui no sábado de manhã e por esse encontro. Nós temos hoje o privilégio de ter a Terezinha Candeeiro aqui conosco, uma pessoa que tem gasto, investido a sua vida nesse ministério de conscientizar e trabalhar com as igrejas de um modo geral, em outros locais da sociedade. Ela é uma voz, e por muito tempo uma voz que clamou no deserto, porque é um pouco isso, que muitas vezes a gente leva um tempo para começar a ser ouvido, e o Espírito Santo vai abrindo essa porta, essas oportunidades, através da fala de irmãos, de irmãs, de pessoas que vão se disponibilizando para o serviço, tá bom? Nós temos aqui um grupo que é da igreja,
né, alguns voluntários do nosso Ministério Infantil, a nossa coordenadora Júlia, a nossa coordenadora Leia, ali do Ministério Infantil, a Mari, que não está aqui conosco, porque está de férias, né, está lá no Rio, né, e os voluntários aqui do nosso ministério, pais, né, algumas mães, avós, né, também aqui presentes, e pessoas de outras comunidades também, né, conheci a Paula agora de manhã, né, já conversamos um pouquinho ali, muito feliz por vocês aqui. Temos aí o Felipe, o Matheus, o Léo, lá na parte toda de coordenação aqui da nossa mídia. Então, bastante gente trabalhando aí conosco hoje. Eu quero apresentar a Terezinha para a gente fazer aqui nosso início de curso, nossa conversa, né? E depois a gente vai ter uma paradinha para um cafezinho. Nós providenciamos um cafezinho para vocês, bem gostoso, com muito amor. A gente faz uma parada e depois volta aqui para a gente conversar novamente, tá bom? Deixa eu apresentar a Terezinha, mas para isso eu preciso colocar os óculos, tá bom, gente? Bom, a nossa palestrante vou chamar de professora, né, que ela se colocou aqui como professora, a professora Terezinha Candeeiro, por favor, vem aqui. É uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente nessa manhã. Ela é pedagoga, ela é especialista em projetos sociais, ela é formadora do CLAVES. O CLAVES é um programa de prevenção contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Então, a área de atuação da Terezinha é especificamente nessa área, né? Então, ela tem realmente dedicado a sua vida em vários lugares do mundo. Depois ela vai contar um pouquinho melhor para vocês sobre isso, né? Para falar e para cuidar das nossas crianças e adolescentes. Deus nos chamou para que eles sejam cuidados. E a Bíblia nos alerta sobre isso, inclusive Jesus fala sobre isso. Né, que as crianças delas é o reino, né, e que nós devemos ter cuidado para que nenhum desses pequeninos se perca. Então, nós somos pessoas que devemos proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, estar atentos a tudo aquilo que acontece na sua vida, em volta de cada um deles, para que eles cresçam como meninos e meninas, né, que temam ao Senhor, que possam realmente reconhecer a graça e a misericórdia de Deus nas suas vidas. E nós podemos ser instrumentos dele para isso. Por isso nós estamos aqui nessa manhã e com a oportunidade de ouvir a Terezinha. Então, seja bem-vinda, Terezinha. A palavra é com você, tá bom? Muito obrigada, Jacira. Muito obrigada a todos, todas da Primeira Igreja Batista de Rude Ramos, né? E a todos que estão aqui presentes nessa manhã. Quero parabenizar a vocês, que neste sábado ensolarado, deixaram suas casas, estão aqui corajosamente para refletirmos juntos sobre essa temática tão importante. Não é um tema fácil, é um tema bastante sensível, que toca muitas vidas, muitas pessoas, mas o nosso objetivo é que quanto mais nós falamos, nós falarmos, nós pensarmos, refletirmos, aprendermos, nós vamos estar contribuindo para combater isso que tem assolado a vida de tantas crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. Então, eu tenho trabalhado há anos com programas e projetos sociais em vários lugares do mundo, através da agência missionária da Igreja Batista. Então, são muitos os casos que nós temos visto no mundo. A violência contra a criança é um fenômeno mundial, né? É algo que precisa ser estudado, combatido, aprendido, combatido, para que as crianças possam crescer e se desenvolver de maneira saudável e completa, assim como Jesus, né? Então, o modelo de crescimento de Jesus é esse. Jesus crescia em estatura, em graça, em sabedoria, diante de Deus e dos homens. E esse é o propósito de Deus, que todas as crianças e adolescentes cresçam assim também, de uma forma integral e saudável. Então, é para isso que nós estamos aqui nesta manhã. No fundo de tudo que vamos falar, a proteção é o mais importante. Nós estamos aqui para sermos cooperadores e proteger as nossas crianças. Então, nesta manhã,
nós vamos ter aqui esse momento e vamos ter 4 partes, né, 4 blocos. Vamos trabalhar inicialmente a sensibilização, vamos ser tocados por esse tema, para que isso nos mova a uma ação consciente. Vamos ter um momento de informação, então vou trazer várias informações a vocês, e depois um momento de convocação, onde nós vamos estar pensando o que nós podemos fazer para melhor contribuirmos e combater, então, a violência, né, contra as crianças e adolescentes. Nós estamos no dia 18 de maio, que é um dia que foi estabelecido como lei nacional, lei federal. Depois eu vou mostrar a respeito desta lei. E é o Dia Nacional, então, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma campanha, também, esse 18 de maio, ele é estimulado para todas as organizações da sociedade civil, todas as pessoas, né? E o poder público também, para realizar essa campanha. E essa campanha tem o nome de Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes. A ênfase é na cor laranja, que é uma cor que traz energia, vibração, não é? Por isso nós estamos no Maio Laranja, que também é instituído por uma outra lei federal. E o símbolo que representa essa campanha é essa flor, chamada Gerbera. Né? Então, é uma flor que é muito comum, nós vemos aí, em todos os lugares, essa flor é vendida. E por que essa flor? Então, se nós olhamos para essa flor, nós vamos lembrar dos rabiscos, dos desenhos muito simples da infância. Então, essa cor nos remete à infância, e, além disso, essa flor ela é muito frágil. E ela remete também à fragilidade, à vulnerabilidade das crianças. As crianças estão expostas a todas as coisas. Então, elas são vulneráveis, não é? E essa flor remete a isso. Então, dia 18 de maio é um dia nacional instituído por lei. Tem como símbolo a cor laranja e essa flor chamada Gerbera. O nome da campanha é Faça Bonito. E nós vamos, então, começar a pensar a respeito de como nós podemos fazer bonito para realmente proteger as crianças. Eu gostaria de iniciar com uma brincadeira, com uma dinâmica. Eu já fiz, não lembro se eu fiz da outra vez, o ano passado, quando eu estive aqui, mas vou fazer. Essa dinâmica chama O Menino Chamado Amor. Então, é um tema sensível e nós precisamos tratá-lo com leveza, né? Então, meu objetivo é tratar com uma certa leveza esse tema, para que nós possamos estar nos fortalecendo e realmente entendendo como combatê-lo. Um Menino Chamado Amor. Então, é uma história que eu vou contar, muito curtinha, vou ler ali a história. E, nessa história, vão aparecer 4 palavras de uma expressão. Amor, paz, garra, sorriso e sejam felizes. Quando vocês ouvirem a palavra amor, o que é que vocês vão fazer? O que é que vão fazer? Quando ouvirem a palavra paz, apertar as mãos. Pode apertar as suas 2 mãos mesmo ou apertar a mão da outra pessoa. Quando ouvir a palavra garra, gesto de vitória. Quando ouvir a palavra sorriso, dar uma gargalhada forte. Quando ouvir a expressão sejam felizes, vão bater palmas. Tá bem? Então, amor, paz, garra, sorriso e sejam felizes. Pode passar, por favor? Eu vou contar, então, a história, e aí vocês vão tentar lembrar. Amor, o que é que fazemos? Abraçar. Paz, apertar as mãos. Garra, gesto de vitória. Sorriso, gargalhada, isso mesmo. E sejam felizes. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Vamos ficar em pé? Era uma vez um menino chamado Amor. Ele andava procurando a paz. Um dia, quando ele chegou à escola, seus colegas perguntaram: Amor,
você encontrou a paz? Ele respondeu com muita garra: sim, a paz está dentro de cada um de nós. Basta nós darmos um belo sorriso. Muito fraca essa gargalhada. Agora venham aqui, tragam a paz. E com muita garra, deem um belo sorriso e todos sejam felizes. Muito bem, podem sentar. Por favor, volta lá nas palavras, no slide anterior. Então, nós vimos, no final a gente vamos fazer novamente, né? Então, nós vimos aqui 4 palavras e 5 expressões muito importantes. Amor, paz, garra, sorriso, sejam felizes. Que maravilha seria se todas as crianças nascessem como fruto de um relacionamento de amor, não é verdade? Mas muitas crianças, já no ventre de suas mães, experimentam a violência. Porque no ventre a criança escuta, a criança sente, a criança está viva ali. Então, desde o ventre, muitas crianças, ao invés de experimentarem o amor, já experimentam a violência. Que maravilha seria se todas as crianças pudessem viver e conviver num ambiente de paz. Onde as crianças estão? Onde elas vivem? No lar, na escola, na igreja? Há um ambiente de paz propício para o crescimento saudável dessas crianças? Que maravilha seria se todas as crianças tivessem garra para viver, para lutar, para superar os obstáculos da vida, porque a vida não é fácil, não é? A vida tem momentos muito difíceis e as crianças, à medida que elas crescem, ou algumas desde o ventre, já experimentam esses momentos. E elas precisam ter garra para lutar, para vencer, para superar muitas situações. E que bom seria se todas tivessem o bom humor. O bom humor é muito importante nas nossas vidas. O bom humor é um fator de proteção à criança e a todas as pessoas que sofrem a violência. E que bom seria se, com a expressão sejam felizes, nós podemos lembrar de uma vida plena, de uma vida onde a pessoa é desenvolvida integralmente e ela pode desfrutar de todo esse desenvolvimento. Mas, infelizmente, muitas crianças não têm nenhuma dessas virtudes ou nenhuma dessas atitudes ou mesmo dessas condições em sua vida. E hoje, no 18 de maio, pode passar o próximo, por favor? Nós lembramos da história de Araceli. Por que o 18 de maio foi estabelecido e foi instituído como um Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes? A motivação foi o que aconteceu com Araceli. Essa menina, Araceli Cabreira Crespo, menina que foi vítima de assassinato há 51 anos. Ela tinha 8 anos na altura, não é? E em Vitória, no Espírito Santo. Então, em 73, o corpo dela foi encontrado dias após ela ter desaparecido na saída da escola. E o corpo estava desfigurado, com marcas de torturas e abuso sexual. Pelos indícios, concluiu-se que ela foi violentada e morta. Então, olha a situação triste desta menina, e por causa dessa e de outras situações que nós vamos ver, foi instituído esse dia como um dia de reflexão, de mobilização, para que não aconteçam mais, ou pelo menos diminuam os casos de violência contra as crianças, especialmente violência sexual. Então, vamos ver um vídeo muito rápido que conta um pouco mais de detalhes a respeito dessa história, a história de Araceli. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas por que exatamente este dia? Vamos entender essa história?
Araceli Cabreira Sanches Crespo era uma menina brasileira nascida em São Paulo e filha de um espanhol e uma boliviana. Morava com sua família numa cidade do estado do Espírito Santo, quando no dia 18 de maio de 1973, aos 8 anos de idade, não voltou da escola. Dada como desaparecida, as buscas foram iniciadas. 6 dias depois, seu corpo foi encontrado. Araceli havia sido brutalmente assassinada, vítima de violência física e sexual. Ela foi sequestrada, mantida em cárcere privado, drogada, estuprada e morta. Seu corpo foi deixado num terreno próximo a um hospital infantil e foi reconhecido pelo pai de Araceli pelas mãos e por manchas que a menina tinha na perna, além de exames da arcada dentária, tamanha violência sofrida. A causa da morte, segundo os peritos, foi intoxicação por barbitúricos e asfixia. Os depoimentos coletados durante o inquérito policial levaram a 3 principais suspeitos, que seriam de 2 famílias influentes no estado do Espírito Santo. Esses sujeitos contrataram advogados de renome para suas defesas e foram condenados em 1980, mas a sentença foi anulada anos depois e eles acabaram absolvidos por falta de provas. Esses depoimentos indicaram que Araceli teria ficado em cárcere por 2 dias num bar de propriedade de um dos suspeitos e que o outro teria comprado uma boneca para presentear Araceli e lhe oferecido sorvete e carona para casa, tudo para que ele pudesse se aproximar da menina e ter a oportunidade de sequestrá-la. Fato curioso é que algumas pessoas, como jornalistas, policiais e testemunhas, morreram no curso do processo ou foram ameaçadas, como uma funcionária do bar, onde a menina teria sido mantida em cárcere, que alegou ter levado alimentos para Araceli. Ninguém jamais foi verdadeiramente responsabilizado pelo crime. Infelizmente, a impunidade não é rara em se tratando de casos de violência contra crianças. No Brasil, vivemos o princípio jurídico de que a dúvida beneficia o réu. Então, somente a certeza poderia levar os suspeitos à punição, o que não teria ocorrido no processo. A Lei 9.970 de 2000 estabeleceu o Dia da Morte de Araceli como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Entidades em todo o país fazem ações em defesa das crianças e contra a violência nesta data. O objetivo é a conscientização sobre o problema. O caso de Araceli traz o questionamento sobre a impunidade, mas o papel da sociedade é maior do que punir culpados. Nosso papel é, além da responsabilização, prevenir e proteger. E a denúncia e notificação de situações suspeitas podem fazer a diferença na vida da suposta vítima e de sua família e, inclusive, evitar as violências mais graves. A história de Araceli, não é? Mas, assim como Araceli, muitas crianças, hoje, agora, estão vivendo essa situação. Muitas crianças, neste momento, estão passando por situação de violência. E nós vemos ali vários gatilhos, né, que promoveram essa situação, essa condição que a Araceli viveu. A Araceli estava na escola, a Araceli saiu da escola, foi na saída da escola, a Araceli foi raptada, violentada, ela sofreu diversas violências. Depois nós vamos ver o conceito de algumas violências, não é? E Araceli, então, nos lembra que as crianças precisam de proteção, que é essa ação de tomar as medidas necessárias para que as crianças vivam e cresçam em segurança. Então, a proteção é essa ação de ter as medidas. E a segurança é o estado que a criança precisa para se desenvolver de forma saudável. Quais são os dados da violência sexual no Brasil? Tem muitas bases de dados. Aí eu coloquei nesse PowerPoint somente uma das bases, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, na perspectiva da segurança pública, esse fórum é composto por policiais, por advogados, por profissionais da área, não é? E também por pessoas da sociedade civil.
e eles se reúnem, eles fazem pesquisas, pesquisadores também, refletem a respeito da questão da violência e violência sexual, e eles produzem materiais, fazem coleta de informação. Então, com base nesse fórum, do material produzido por esse fórum, eu trouxe essas informações aqui. Mas tem outras bases de dados que coletam também informações sobre a violência. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 22.527 crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos em 2023. Nós sabemos que esses são os dados coletados por essa base, mas a quantidade de crianças é muito maior do que essas, porque existe subnotificação. Tem pessoas que não vão fazer ocorrência, não expõem, não denunciam, não é? Então, sem essa notificação, sem a denúncia, não dá para computar os dados. 60% das vítimas estavam entre 0 e 9 anos de idade, dentre essas 22 mil. Com relação à violência sexual, 10% eram bebês e crianças, 0 a 4 anos de idade. 17,7% das vítimas tinham entre 5 e 9 anos. 33,2% entre 10 e 13 anos. Ou seja, com relação à violência sexual, mais de 60% tinham, no máximo, 13 anos de idade. Então, a grande maioria das pessoas vítimas de violência, elas têm menos de 13 anos de idade. Isso acontece na nossa sociedade, no nosso país. Aproximadamente 8 em cada 10 vítimas de violência sexual eram menores de idade. 8 em cada 10. Situações de violência de gênero muito arraigadas e naturalizadas nas relações familiares. Portanto, através das gerações. O menino é mais valorizado que a menina, não é? Então, isso acontece durante muito tempo. E, claro, a menina sofre diversas violências nesta comparação, nesta relação. O menino também. Os estupros, que é essa prática sexual forçada, não é? Tiveram o maior número de registros dentre as violências contra crianças e adolescentes. Isso no ano de 2023. Então, imagina aqueles casos que não foram ainda computados. Próximo slide, por favor. Próximo. Foram 73.024, dentre os quais 56.820 foram vítimas de estupro de vulnerável. O que é vulnerável? Essa vítima menor de 14 anos que não tem condições de impedir ou que dá ou não dá o consentimento. Mesmo que a pessoa, mesmo que a criança de 14 anos dê o consentimento para ter um relacionamento sexual, isso não é autorizado, isso não pode acontecer, não é? A maioria das vítimas de estupro no Brasil não é mulher, é menina. Então, nós já vimos que a maioria tem menos de 13 anos de idade. Em 71,5%, o estupro é cometido por um familiar. Então, são as pessoas mais próximas das crianças e adolescentes que cometem as agressões, as violências, e nós estamos falando de estupro, de violência sexual. E a Polícia Federal, por exemplo, identificou 9.745 pontos vulneráveis de exploração sexual infantil ao longo das rodovias brasileiras. Então, são milhares, não é, de pontos em que as crianças se tornam vulneráveis e estão ali expostas a qualquer tipo de violência, especialmente a violência sexual. Então, esse é o cenário de violência, é um recorte do cenário de violência no Brasil. E no mundo isso não é diferente. Depois vou mostrar um pouquinho para vocês. No mundo isso não é diferente. Então, a violência, em todas as suas categorias, ela acontece em todos os lugares, em todas as classes sociais,
em todos os lugares que as crianças e adolescentes frequentam, ninguém está isento, nenhuma família está isenta. Então, isso não remete à pobreza ou à riqueza, mas em todos os espaços e situações e condições que a criança está. Então, o cenário da violência é um cenário bastante triste, e isso precisa nos impulsionar, nos sensibilizar para termos ações, medidas que vão proteger a essas crianças. Então, com base no que aconteceu com Araceli, em todas essas situações, nesse cenário, nesse triste cenário de violência, é que foi instituída a Lei Federal 9.970, no ano 2000. É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a proposta neste dia é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui: mobilizar, sensibilizar, informar, convocar as pessoas para que haja o fim. O fim da violência nós sabemos que não vai haver enquanto nós estamos no mundo, porque vivemos neste mundo que é mau. Mas nós podemos contribuir para cooperar para diminuir os casos. Nós estamos trabalhando agora aqui na prevenção primária, antes de que os casos aconteçam. Ou, em acontecendo, que é uma prevenção secundária, nós tratarmos, fazermos os encaminhamentos. E depois, se isso não adiantar, então, se os casos aumentarem, nós vamos para um outro momento, que é a prevenção terciária, onde realmente tem que haver esse combate, o tratamento com a vítima, com o agressor. Então, nós estamos tomando medidas e ações para que haja prevenção das crianças. Próximo, por favor. Então, nesse primeiro momento, nós trabalhamos essa sensibilização. O que nós não podemos estar indiferentes a toda essa situação. Essa situação, esse cenário, precisa nos motivar, nos impulsionar a ações. E a raiz, muitas vezes, dessas ações de violência com a relação à criança, está no conceito de criança. Quem é a criança? Como eu penso a respeito da criança? O que eu penso a respeito da criança? Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa, o conceito, o que vocês pensam? Quem é a criança? Podem falar. Quem é a criança? Não precisa ficar com medo, não. Pode falar. O que fomos? Representação da inocência. O que mais? Quem é a criança? Alguém que acredita em tudo. O que mais? Oi? Pessoa simples. O que mais? Algo mais? Ela é dependente. Ser pensante. Obrigada. Então, a pergunta era: quem é a criança? E vocês deram respostas muito importantes, né? Quem? Para a pergunta quem, vocês responderam que a criança é uma pessoa. E isso é fundamental. Nós lembrarmos que a criança é uma pessoa, é um ser humano que pensa, que sente, que vive. Então, isto aqui é fundamental. Por muitos anos, as crianças foram pensadas como coisas, foram consideradas como coisa. Se eu bato numa coisa, eu não me importo, porque a coisa não sente, a coisa não pensa.
Mas a criança, ela é uma pessoa. Isso aqui é fundamental. É a raiz para nós não cometermos violência contra alguém. Se eu vejo a criança como uma pessoa, eu preciso ter respeito a essa pessoa. E essa pessoa da criança, né, nos lembra que nós também fomos criança um dia. Que muitas vezes nós olhamos para a criança como essa representação da inocência. Então, à medida que ela vai crescendo, que ela vai vivendo em determinados ambientes, ela vai perdendo esse sentimento, essa representação da inocência. Mas, sim, a criança, ela representa essa inocência, principalmente as crianças mais novas. Ela é sincera, né? Quanto mais nova nós temos a criança, nos relacionamos com a criança, nós vamos ver a sinceridade da criança. Ela acredita em tudo o que nós falarmos. Então, cuidado com aquilo que nós ensinamos a essa criança. E, principalmente, se ela tem apreço, se ela tem consideração, se ela nos ama, porque ela vai fazer aquilo que aprendeu de nós, porque ela acredita em tudo. Ela tem mesmo essa virtude da pureza, ela é dependente, ela é vulnerável. Então, isso aqui é fundamental que nós estejamos lembrando para que seja uma raiz que vá favorecer a proteção e não a violência com relação à criança. Ela é uma pessoa, ela é um ser pensante. E isso está nos documentos internacionais e nacionais. Fazendo uma reflexão da evolução do conceito de criança, nós temos essa autora, Mary Lucy Del Priore, é uma estudiosa, né, é uma pesquisadora da USP, ela escreveu diversas obras, e ela começou a refletir a respeito, e escreveu um livro, História das Crianças, História Social das Crianças no Brasil, História das Crianças no Brasil. A primeira edição foi em 2010, mais ou menos. E ali ela fala de como a criança, desde que ela foi traficada ou trazida pelo Brasil, ela já vem sofrendo diversos tipos de violência. Tinha a criança da elite, não é? E as crianças ricas, mas as crianças que serviam as famílias ricas. Então, desde muito tempo, a criança ela sofria violências. Em todo o processo histórico do conceito de criança, ela vem sofrendo violência. E a criança, no nosso país, por exemplo, ela contribuiu economicamente em diversos momentos. Se nós olharmos lá, né, antigamente, várias famílias levavam crianças para fazerem atividades domésticas. E, mais ou menos com 7 anos de idade, a criança já era considerada uma pessoa adulta e tinha responsabilidades de uma pessoa adulta numa casa. Pode passar. Então, que papel é esse que a criança tem no nosso país e que conceito recente é esse que nós temos de criança? Porque até mais ou menos século XVII, XVIII, não havia esse conceito. Se com 7 anos a criança tinha essa responsabilidade de adulto, então ela já era logo vista como alguém adulta, um adulto em miniatura, um adulto pequeno. Mas os documentos internacionais, né, que foram aprovados, mais ou menos depois de 1900, eles trazem o conceito do que nós devemos ter e alinhar com relação à criança. Por exemplo, a Convenção dos Direitos da Criança está lá no seu artigo, num dos seus artigos, o seu artigo 1º. Considera-se criança como todo ser humano. A criança não é uma coisa, é uma pessoa, é um ser humano, tanto quanto uma pessoa adulta. Ela é um ser humano, então ela precisa de respeito, ela precisa ser considerada de maneira digna, não é? Em alguns lugares, em vários lugares, principalmente os países que ratificaram essa convenção, a criança é considerada criança uma pessoa até 18 anos incompletos. Mas em outros países, e por isso diz ali, em outros países a maioridade é alcançada antes dos 18 anos. Então, aqueles países, por exemplo, Irã, Arábia, Iêmen, uma pessoa é considerada adulta, segundo os seus documentos nacionais, a partir dos 15 anos. Mas, enfim, nos documentos, na maioria dos países, a criança é essa pessoa que vai até
os 18 anos. No Brasil, até criança é de 0 até 11 anos incompletos, e de 12 até, antes de completar 18, ela é considerada adolescente. Por que nós estamos falando isso? Porque nós precisamos fixar e entender, internalizar esse conceito de que a criança é uma pessoa, e ela tem direitos, né? Essa pessoa tem direitos. Então, os direitos da criança estão aí nos documentos nacionais, e nós precisamos conhecer esse documento. A igreja, a escola, são organizações que trabalham com as crianças, que servem as crianças. Então, as pessoas que atuam com as crianças precisam conhecer esses documentos. A Constituição da República, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, o Código Penal Brasileiro, que fala de crimes e de infrações, de crianças que cometeram infrações, mas também a proteção e como encaminhar essas situações. Então, esses documentos todos, eles precisam ser conhecidos. É uma forma dessa informação ajudar a proteger a criança. E o documento que nós vamos trabalhar bastante, né, especialmente que as igrejas, que as escolas precisam ter bastante conhecimento, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A seguir, no artigo 2, o Estatuto da Criança dá o conceito também de criança. Então, é a pessoa até 12 anos de idade, aqui no Brasil, 12 anos incompletos, e adolescente é aquela pessoa entre 12 e 18 anos. Pode passar, por favor. E numa perspectiva bíblica, né? Então, nós vimos aí uma perspectiva dos documentos internacionais, uma perspectiva dos documentos nacionais, e, biblicamente, eu gosto bastante desse autor, Patrick MacDonald. Ele é um norte-americano, um missionário norte-americano, ele trabalhou na Bolívia. E, quando ele chegou na Bolívia, o chamado dele era para trabalhar com crianças. Ele começou a olhar na rua diversas crianças expostas. Ele queria ajudar com uma organização não governamental. E ele não sabia como, porque ele viu as crianças vivenciando diversas situações. E ele resolveu criar, então, uma instituição que depois foi chamada de Viva Network, e hoje é Together for Children. E nessa instituição, nessa organização, ele começou a ajudar as crianças a se desenvolverem, a terem alimentação, a tratarem da sua saúde, a terem auxílio para serem tratadas em termos físicos e de saúde também. A profissionalização, vi que vocês têm um projeto aqui na igreja, né, de profissionalização de crianças. Então, ele começou a realizar diversas ações. E essa frase é dele: crianças são a prioridade para o rei e o seu reino. Elas são muitas, elas são estratégicas, elas sofrem, e o indiscutível mandato em seu favor clama por urgente ação nas páginas das Escrituras. E nós lembramos lá diversas passagens na Bíblia. O ministério de Jesus, ele foi tocado por muitas crianças, muitas situações e encontros com crianças e adolescentes. E uma passagem clássica, né, é aquela passagem que Jesus abençoa as crianças. Os pais, os familiares levam as crianças para serem abençoadas. Essa era uma prática, então, daquele momento, daquela situação, daquela sociedade, de levar as crianças para serem abençoadas por um profeta. Essa era a prática daquela sociedade. E Jesus, então, recebeu essas crianças. Mas, quando as crianças eram levadas, o que aconteceu? O que aconteceu? Podem falar alto, eu sei que vocês sabem. Foram impedidas por quem? Pelos discípulos de Jesus, por aqueles que caminhavam com Jesus, por aqueles que aprendiam de Jesus. Então, os próprios discípulos foram aqueles que cometeram, de certa forma, uma violência emocional com relação àquelas crianças e os seus familiares. Queriam impedir, Jesus estava muito ocupado, tinha muitas outras coisas, tinha que atender os adultos. Mas as crianças são a prioridade no reino de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver isso. Milhares de referências com relação às crianças. Então, o conceito, aquilo que nós pensamos
a respeito de uma pessoa, vai nos impulsionar às ações. Se nós pensamos nas crianças como uma pessoa digna, nós vamos agir e tratá-la como essa pessoa digna. Se nós olhamos para uma criança e pensamos que ela é uma coisa, que ela é algo que vai me levar a ter uma posição na sociedade, que ela é algo que eu posso realizar qualquer ação sem pensar nos sentimentos dela. Ela é uma coisa. Então, as minhas ações vão estar relacionadas à concepção que eu tenho, aquilo que eu penso, né? E quais são as ações que podem levar essas crianças a sofrerem violência? Exploração, maus tratos, violência, abuso. E, às vezes, a gente olha para essas palavras e pensamos que são conceitos sinônimos, similares, que é tudo a mesma coisa, mas não. E nós precisamos entender esses conceitos para poder entender as situações que as crianças vivem e encaminhar os casos que elas vivem. Então, o que são maus tratos? Em geral, é um termo mais geral, que é uma ação ou omissão, que inclui violência e descuido, e que causa dano às crianças. O que é violência? Então, a violência ela é caracterizada pela agressividade, por esse sentimento, esse desejo de aniquilar, de acabar com a outra pessoa. E a violência ela tem diversas categorias, física, emocional, sexual, e a negligência também é uma forma de violência. Então, maus tratos é a ação ou a omissão, aquilo que eu faço ou deixo de fazer. A violência é um aspecto de maus tratos, né, que vai ser caracterizada pela agressividade. E como nós estamos no 18 de maio, vou dar ênfase mais à violência sexual. Então, que é esse comportamento que abusa ou explora o corpo, a sexualidade, essa capacidade que as crianças, que as pessoas têm de sentir o mundo, de sentir a vida. Pode envolver ou não a exploração sexual ou tráfico de pessoas. E não consiste apenas na penetração do órgão sexual do agressor na criança ou no adolescente. Então, violência sexual, comportamento que abusa e explora o corpo. Pode passar, por favor. Violência sexual, ela está presente em diversas condutas. Então, nós vimos anteriormente que não é simplesmente a conjunção carnal, né? O órgão sexual do agressor na criança ou no adolescente. Mas vejam quantas situações podem ser classificadas como violência sexual. Discutir sobre atos sexuais com a criança, com o objetivo de despertar o interesse nela. Realizar convites para estabelecer contatos sexualizados, isso pessoalmente ou virtualmente. Exibir o corpo nu de um adulto ou partes dele a uma criança, com esse objetivo de despertar interesse na criança. Fazer espionagem da nudez de uma criança. Aliciar pela internet ou pessoalmente. Praticar o sexo vaginal ou anal, ou tentativa, manipular genitálias, ejacular na criança e várias outras ações, condutas. Nós pensamos que não, mas isso acontece frequentemente com muitas crianças. Segundo os estudos das estatísticas, está acontecendo agora, né, com diversas crianças. A seguir, e o abuso. Então, nós vimos maus tratos, vimos violência, agressividade, abuso. É um mau uso repetitivo e intencional. E o abuso ele está caracterizado pela diferença de poder. Então, alguém que tem mais poder ou influência se vale disso, se utiliza disso para ter um relacionamento sexual com a criança. Pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser um professor, qualquer pessoa do relacionamento da criança, que tem um poder sobre ela, que tem uma influência sobre ela. Então, isso caracteriza o abuso, que é uma violência, também é uma forma de violência. E a exploração, né, é toda essa prática
e é caracterizado pelo pagamento em dinheiro ou algum benefício que a criança possa ter, benefício material, né, para obter uma forma de relação sexual com as crianças. E os espaços onde isso acontece, normalmente nas estradas, no tráfico e na pornografia, mostrar imagens sexuais às crianças. Então, aí nesse quadro tem um resumo desses conceitos, dessas formas de violência. Então, o abuso é todo ato. O maus tratos é o ato, a ação ou a omissão. A violência é uma forma de maltrato e ela tem diversas categorias. Essas 4 que são as principais categorias. Negligência, a violência física, a sexual e a psicológica. E com relação à violência sexual, nós temos também categorias, né? Formas da violência sexual, que podem ser o abuso e a exploração, e tem outras. E os espaços da exploração, nas estradas, no tráfico, na pornografia. E por que nós precisamos saber de tudo isso? Precisamos saber, sim, porque quando uma criança vem relatar algo para nós vamos poder identificar. Isso é um maltrato? Isso é uma violência? Que tipo de violência é? Isso é um abuso? Foi alguém que tem poder e influência com relação à criança? É alguém que está obtendo lucro, não é? Benefício com relação a essa situação e a criança? E todas essas situações que a criança vive, esses maus tratos, essas violências, eles, então, como eu falei, fazem parte de um fenômeno mundial. O Unicef escreveu um artigo, produziu um artigo chamado Um Rosto Familiar. A violência doméstica na vida de crianças e adolescentes. Violência que acontece no espaço doméstico, no espaço que a criança vive. Então, são muitas violências, né? A disciplina é uma delas. Então, a disciplina... Então, o que é a disciplina? É essa conduta, essa atitude que nós queremos que a criança tenha e que nós procuramos resgatar essa criança para o bom caminho. Mas, às vezes, o procedimento que nós temos com essa criança é violento, muitas vezes. Isso acontece em muitos lares, em muitas situações, né? Violência na escola, seja por bullying, cyberbullying, então várias situações que a criança tem intimidação, ela é intimidada por outras pessoas. Mortes violentas, seja na própria escola, ou seja na comunidade onde essas crianças e adolescentes vivem. E a violência sexual na infância e na adolescência. E ali esse artigo, depois vocês podem ler, traz diversas estatísticas do que acontece no mundo. Então, é no mundo, esse fenômeno de violência com as crianças, é no mundo, em todas as classes sociais, e nós, muitas vezes, pensamos, isso está longe de mim, mas não está. Às vezes, acontece mais perto de nós do que nós imaginamos. E, às vezes, as pessoas naturalizam tanto a violência que não pensam que é violência. Uma vez eu estava no projeto no que nós trabalhamos, chegou um pai com a criança, e a criança veio com o seu rosto inchado. E eu perguntei para o pai, mas, pai, o que aconteceu com essa criança? Hoje ela estava muito indisposta, estava preguiçosa, não queria vir ao PEP, então eu dei uns tapas nela para ela poder vir. Ele foi criado dessa forma. Ele naturalizou, para ele, era uma ação natural. A criança não quer ir, ela tem que ir, então eu vou fazer alguma coisa para ela poder ir. Na mente dele, aquilo não era uma violência, enquanto era, sim, uma grande violência com relação à criança. Então, às vezes, ações que nós temos, seja com relação ao físico da criança, seja com relação ao emocional, aqui a gente está dando ênfase à violência sexual, mas tem a violência física, que é bater, agredir, não é? Tem a violência emocional, que é muito difícil de ser detectada. A violência psicológica, menosprezar a criança, chamar a criança de nomes, intimidar essa criança. Então, é uma violência psicológica que vai impactar o desenvolvimento dessa criança. A violência sexual, que é a que nós estamos falando, e a negligência, que é a opção da família em não prover aquilo que é necessário para a criança crescer e se desenvolver. Negligência.
Não quer dizer que uma família pobre ela é negligente. Não, às vezes a família pobre não tem condições realmente de suprir, e aí ela tem que buscar ajuda, ela tem que buscar meios. Isso não é negligência. A negligência é a escolha da família, dos responsáveis, em não prover. Eu não quero saber dessa criança, eu não vou fazer o que essa criança precisa, eu não vou lutar para que ela tenha condições de crescer e se desenvolver. Então, todos nós, eu imagino que vocês estejam pensando aí em diversas situações, não é? Vários casos vêm à nossa mente, casos mais próximos, casos mais distantes. Essa é a nossa realidade, não é? E eu queria pensar com vocês, pode passar a respeito da vítima, não é? Então, a criança que sofre essa violência. E aí nós vamos ver um vídeo que é o depoimento de uma menina, de uma adolescente, que sofreu uma violência sexual. Então, a ênfase sexual é por causa do dia mesmo, 18 de maio. Né? Então, nós vamos ver esse vídeo que mostra, nós falamos dos cenários, falamos dos conceitos. Então, agora vamos olhar para essa criança. Vamos olhar para essa adolescente que foi vítima de uma violência sexual. Normalmente é uma criança, um adolescente. Normalmente ela está numa situação de vulnerabilidade, ela está exposta, ela está frágil. Normalmente essa vítima ela tem baixa autoestima, ela não se sente valorizada. Normalmente é do sexo feminino, mas tem muitos meninos também que sofrem a violência sexual. E, na maioria, molestadas por pais ou responsáveis. E sempre, sempre, a criança ou o adolescente dá sinais. Depois eu vou falar dos sinais. Então, vamos olhar para o depoimento dessa menina. E, quando nós olharmos para esse depoimento, eu gostaria que vocês pensassem. O que eu vejo, o que você vê, o que você sente quando você escuta esse depoimento e o que você pode fazer. Depois vocês vão responder, tá bem? O que você vê, o que você sente, o que você pode fazer. Vamos ver? Aí eu deixei a bota cair e corri. Atravessei 2 cômodos e tramelei a minha porta do meu quarto. Aí ele me puxou, arrebentou a porta e me puxou. Eu não sabia o que era sexo, nem o que era namorar, não. Eu não tinha a menor ideia de o que era beijar na boca. Eu não sabia de nada disso. As marcas psicológicas, elas são diversas e elas podem acompanhar a pessoa que sofreu o abuso ao longo da vida. Então, elas podem influenciar nas relações futuras, podem aparecer sob forma de uma autoestima dilacerada. No indivíduo adulto, nós encontramos como consequência da situação de abuso na infância, casos de suicídio, de prostituição. É muito comum essa associação entre o abuso sexual na infância, os casos de prostituição, casos de depressão. Muitas vezes a pessoa ela sexualiza todas as suas relações, então começa a existir uma certa confusão entre sexo e afeto, o que pode acarretar em fracassos recorrentes nas relações de intimidade no futuro. O que você vê nessa situação quando você escutou o depoimento daquela menina? Uma palavra só, não precisa falar uma frase, não. Só uma palavra. O que você vê? Como? Depressão. O que mais? Desespero. O que mais? Ixi. O que aconteceu?
Medo, que mais? Trauma. Destruição. Então, nós vemos mesmo, quando nós olhamos alguém, uma criança, um adolescente, vem relatar uma situação, e isso pode acontecer. A porta de entrada para essa revelação, que pode ser espontânea ou não, ela muitas vezes é a escola, é a igreja, são os espaços que a criança frequenta. Essa é a porta de entrada. Então, nós que estamos aqui, ou na igreja, ou na escola, seja onde for, quando uma criança vem e relata isso, que bom que nós podemos ver isto. Porque há pessoas que são insensíveis e que já não veem. Mas é importante ver. E, realmente, as crianças, adolescentes, elas estão, muitas delas, enfrentam a depressão, o desespero, a desesperança, o medo é crucial. Né? A insegurança, o que vai acontecer agora comigo, com a minha família, se eu revelar, né? O trauma, assim, uma situação tão... eu estava lendo que uma situação de violência sexual é tão traumática, ou mais até, que uma situação de guerra. Então, é algo que impacta muito a vida de uma pessoa. A destruição da infância dela, da adolescência dela. É algo que pode ser reconstruído, sim, e que precisa. Mas é algo que ela vai conviver para o restante da sua vida. E a angústia, uma profunda tristeza. Né? Então, que bom que nós podemos ver isso, que nós não somos indiferentes. Realmente precisa ter essa sensibilidade. O que você sente quando você vê essa situação? Tristeza. Raiva. Indignação. Angústia. Revolta. Impotência. Muitos sentimentos, né? Às vezes, nós nem conseguimos nomear esses sentimentos. Mas é importante nós nomearmos esses sentimentos. Tristeza, raiva, indignação, né? Angústia, revolta, impotência. Não tenho... O que eu vou fazer diante daquela situação? Como eu vou cooperar, contribuir para resolver aquela situação? Nós nos sentimos mesmo impotentes, né, diante disso. E que bom, outra vez, que nós temos sentimentos, que aquilo nos toca, que aquilo nos sensibiliza, e isso precisa nos levar a uma ação. O que é que nós podemos fazer? Orar. Oi? Você falou orar ou monitorar? Falou monitorar? Ah, desculpa. Entendi orar. Orar, denunciar, monitorar. Como? Intervir. Acolher, alguém falou?
Orar é fundamental, principalmente nós na comunidade de fé, não é? Porque nós somos impotentes mesmo. O que vamos fazer, como melhor fazer, a quem encaminhar, como encaminhar. Então, nós precisamos da sabedoria divina. E, juntamente com oração, diversas ações. Nós não podemos parar aqui na oração. Nós precisamos continuar. Então, denunciar, sim. Onde eu vou denunciar? A quem? De que forma? Quais canais de denúncia eu posso utilizar? Monitorar, acompanhar essa situação, ver as que medidas foram tomadas, pode-se fazer, sim. O fundamental é que esse monitoramento não seja feito de forma individual. Desculpa. Ah, sim, monitorar antes que, como prevenção. Ótimo, excelente. Então, prevenir mesmo, por meio de ações e de acompanhamento, de monitoramento, para que não aconteça. Ótimo. Intervir. Como eu vou fazer a intervenção? Quem vai fazer essa intervenção? De forma individual, de forma através dos órgãos competentes, não é? Então, precisa haver intervenção. Acolher é fundamental, especialmente nesse primeiro momento da revelação. Acolher, amar, estar com essa pessoa, escutar essa pessoa é fundamental, uma escuta ativa, não é? Informar. E agora, o que é que vai acontecer? E observar os sinais. Então, isso aqui é muito preventivo e é muito importante. Aqui vocês têm crianças. Será que algumas dessas crianças nos dão sinais? Quais são esses sinais? Depois eu vou mostrar. De que alguma situação está acontecendo ali, para buscar a intervenção, para fazer o acompanhamento também, né, dessa intervenção. Então, são ações que vocês estão dizendo. Eu já disse antes, mas vocês, aqui este grupo está dizendo. Então, nós somos responsáveis por essas ações aqui, por orar, por denunciar. Temos que saber como melhor fazer isso, quem vai fazer isso, né? Quais os canais para fazer isso. Então, há muito detalhe aqui. Mas as ações, nós temos consciência das ações que precisam ser tomadas. Os sinais. Quais são os sinais, então, que a maioria das vítimas, isso aqui eu trouxe também de uma cartilha que é da Defensoria Pública, foi produzida pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, um conjunto de advogados, de defensores públicos, então prepararam essa cartilha e eles trazem esses sinais aqui de que uma vítima demonstra de que está vivendo uma situação de violência sexual. Muitas vezes isolamento, desnutrição, aquela criança, muitas delas, a maioria, né, não se alimenta direito, não se alimenta suficientemente para que tenha uma saúde saudável, choros frequentes, sem motivos, acompanhados de vômito ou não, manifestação de medo, constante medo, em alerta, né, ansiedade excessiva, pesadelos e agitação durante o sono, dificuldades ou medo de dormir, porque muitas vezes a violência sexual, seja qual for a sua forma, ela acontece no período noturno. E aí, muitas vezes, essa criança, então, depois de ver isso à noite, né, ela tem medo de pegar no sono, então ela tem pesadelos se ela dorme, e ela tem um sono muito agitado. Dificuldades ou não de dormir, ou medo de dormir, perda ou excessivo apetite. Então, para algumas pessoas, pode acontecer o contrário. Em vez de não comer, comer excessivamente. Não é? Enurese, então, não controla a urina, principalmente noturna, tem problemas intestinais, comportamento muito agressivo com outras crianças ou animais. Muitas vezes crianças fazem crueldade com os animais, mas não porque elas são más, é porque elas sofreram essa crueldade. Muitas vezes a causa, né, pode ser essa. Retrocesso no desenvolvimento escolar. Então, se muitas vezes a violência acontece à noite, ela não vai dormir, ela não vai ter bom sono, ela não vai ter condições de, no dia seguinte, seja de manhã ou de tarde,
estar com a sua mente preparada para aprender, e aprender bem. Então, muitas vezes, o retrocesso escolar vem por causa disso. Dificuldades em se concentrar, comportamento extremamente tenso e em constante estado de alerta, comportamentos muito infantis para a sua idade, masturbação visível e contínua, brincadeiras sexuais, relutância em permanecer ou voltar para casa ou continuar a frequentar algum lugar habitual, manifestação de aversão a algum adulto específico, ideias suicidas, autoprovocação de lesões. Então, esses são alguns dos sinais. E é muito importante se dizer que esses sinais aparecem em outras situações também, não só por causa da violência sexual, aparecem por causa de outras situações também. Mas, quando acontece a violência sexual, quando uma pessoa é vítima, esses são alguns dos sinais que ela pode demonstrar, né? Então, é importante nós estarmos atentos a esses sinais, nós que atuamos, que lidamos com as crianças, observar, verificar a família, as pessoas, né? Não agir sozinho. Então, nunca agir sozinho. Se alguém do Ministério Infantil, de adolescentes, ou lá na sua casa, ou na escola, estiver com uma criança que apresenta esses sinais, observe. Primeiramente, ore, se você tem fé em Deus. Observe, não é? Compartilhe com alguém que é o seu superior, ou um coordenador, ou diretor, seja quem for. Não tome nenhuma atitude sozinho, porque são situações muito complexas que exigem uma rede de proteção. Nós fazemos parte da rede de proteção. Depois eu vou falar um pouquinho dessa rede. Então, essas ações precisam ser realizadas em rede. E com relação ao agressor, então, nós precisamos tratar da vítima, mas o agressor também, ele precisa não só ser identificado, mas precisa haver um encaminhamento. Porque, como nós já ouvimos, o pastor falou aqui, ele pode replicar isso em outros lugares, em outras situações. Eu estava lembrando de uma situação que vivenciamos na igreja mesmo. Uma adolescente, quando nós começamos a falar desse assunto, seja para quem for, para os adultos ou para os adolescentes, ou para as crianças, as situações vão aparecer. E vão aparecer cada vez mais. Cada vez que nós falamos, mais situações vão aparecer. E nós precisamos estar preparados e cientes disso, né? Então, uma adolescente veio, quando nós falamos a respeito disso, uma adolescente veio compartilhar comigo a situação que ela viveu no passado. Ela já não estava, no momento, na situação de ser vítima de violência sexual. Isso tinha acontecido com ela quando ela era criança, e o agressor tinha ido para outra cidade, já estava adulto, ela era criança, e esse agressor, né, foi um agressor, agrediu a ela, ele já era jovem. E nós começamos a conversar, escutei a adolescente, acolhi, abracei, oramos juntas. Mas uma coisa eu disse para ela: olha, você é uma adolescente. Então, essa situação é uma situação muito delicada, muito complexa. Não eram os pais que cometiam a violência com ela. Então, nesse caso, eu disse, eu preciso compartilhar isso com seus pais, com a sua família. Você não é uma pessoa adulta, não é uma pessoa que toma decisões de forma independente. Então, você confiou em mim, eu agradeço muito essa confiança, mas nós precisamos combinar que isso precisa ser compartilhado com seus pais, e aí nós podemos ver como melhor cuidar de você. Você é uma pessoa muito importante. E depois de um processo de várias conversas, no início ela não queria, depois de um processo de várias conversas, ela entendeu que precisava mesmo falar com os pais. E logo no início, quando ela compartilhou comigo, eu já compartilhei, pedi permissão a ela para compartilhar com uma outra pessoa do ministério, para que também estivesse acompanhando. Então, nós começamos a tratar essa situação, ela permitiu que falássemos para os pais. No dia, os pais estavam presentes, ela, o pastor dela. Então, que bom que ela tinha muita confiança no seu pastor para tratar junto com ela essa situação, e eu estava presente também. E, graças a Deus, foi algo, claro, triste para a família, essa revelação,
mas foi algo que a família pôde conduzir e tratar com uma certa tranquilidade. O agressor não estava, no momento ali, já estavam longe do contato deles, mas eles poderiam ter, sim, a atitude de denunciar, para evitar que outras crianças pudessem ser vítimas desta pessoa. Então, esse agressor, quem ele é? 90%, segundo os estudos e as estatísticas, são homens. Começa a violentar na adolescência. Então, essa adolescente, que naquela altura era adolescente, ela foi violentada quando era criança, e a pessoa era um adolescente jovem. Ele começa a violentar normalmente na adolescência. Apenas uma pequena porcentagem tem uma patologia psiquiátrica, segundo os estudiosos. Aproximadamente 10% dos agressores são considerados pedófilos, que é um transtorno, não é? Um transtorno de personalidade ou psicose. Então, apenas 10% tem alguma questão de doença psiquiátrica. 90% não. Então, nós não podemos justificar que, por ter uma situação, uma doença psiquiátrica, ele não pode ser responsabilizado pela ação. Pode e deve, sim. Segundo o Código Penal, segundo os documentos, não importa se ele tem uma patologia psiquiátrica. E é apenas um grupo muito pequeno, uma parcela muito pequena, segundo os estudos. Então, não parecem ser diferentes. São muito convincentes. Parece ser uma pessoa normal, como outra qualquer. É difícil identificar, não é? Procuram frequentar onde eles estão. Procuram frequentar lugares onde podem ter acesso fácil às crianças e adolescentes. Planejam a violência. Normalmente não é de um dia para o outro, leva tempo. Ele vai pensar em como se aproximar daquela criança. Quais são as primeiras atitudes com aquela criança para ganhar a sua confiança? São compulsivos e motivados por uma relação de poder. Então, os agressores, os autores da violência, na verdade, o que eles querem não é a relação sexual em si, mas esse sentimento de poder, que eles são poderosos, que eles podem dominar. É essa a motivação desses autores da violência. Então, como é difícil identificar, e parecem pessoas normais, comuns, né? É muito importante nós fortalecermos as crianças e os adolescentes, porque são eles que vão dar os sinais, são eles que vão ver, não, isso aqui não está muito bem. Isso não está correto. Então, nós precisamos fortalecer, falar disso com as crianças, com os adolescentes, de uma maneira lúdica, de uma maneira leve, que elas possam entender a importância de cuidar do seu corpo, de se autoproteger e proteger os seus colegas. A seguir, então, todos esses conceitos, todos esses conceitos, né, de respeito da criança e das violências, é importante nós sabermos para podermos prevenir, acompanhar e, antes de que aconteça, né, nós tomarmos as providências necessárias. Segundo esse autor, pode passar, por favor, antes que a violência sexual aconteça, normalmente ele tem há pré-condições. Então, esse autor, aí, Finkelhor, ele estudou por muitos anos essa questão da violência sexual contra as crianças. E ele diz que antes do abusador, do autor da violência, chegar a uma criança, acontecem algumas pré-condições. Quais são elas? Existe uma motivação. Então, motivação é algo interno. Essa pessoa que planeja agredir ou cometer uma violência contra a criança, ela tem algo internamente que a motive. Seja algo provocado pela dificuldade de relação com um adulto, então ela não consegue se relacionar com pessoas adultas, ela vai procurar se relacionar só com crianças e criar as suas fantasias em cima das crianças. Também existem, se ela ultrapassa essa motivação, isso interno que ela tem, esse desejo interno que ela tem, ainda assim, há uma outra pré-condição, que são as barreiras.
E o que são essas barreiras internas? São os valores que ela tem, os princípios que essa pessoa tem. Então, se essa pessoa se fortalecer nos seus princípios, às vezes ela não vai cometer, mas às vezes, sim, ela vai ultrapassar essa barreira. Mas a importância de nós fortalecermos o ensino, a palavra, os princípios, os valores que as pessoas têm, não é? Se a pessoa ultrapassar essa barreira dos seus valores, dos seus princípios, ainda tem barreiras externas. E isso está relacionado às normas. Quais são as normas que existem na nossa casa para a proteção das crianças? Elas saem com qualquer pessoa? Quem são as pessoas com quem elas saem? Elas dormem na casa de outra pessoa? Quem é essa outra família onde as minhas crianças vão dormir, vão passar a noite? Elas estão aqui no Ministério Infantil. Quem são os professores dessas crianças? Estão na escola. Quem são os professores lá na escola? Quem são os monitores? Se ela está sozinha com uma pessoa, um professor, um monitor, será que há uma visibilidade? Então, tudo isso, essas ações, essas normas, esses padrões que estão no espaço físico e no relacionamento, constituem barreiras externas ao abusador e à criança também. E a resistência da criança. Então, aquilo que nós falamos, a necessidade de fortalecer as crianças com relação à sua autoproteção. E existem diversas maneiras, metodologias para trabalhar com brincadeiras, com jogos, né, a respeito da resistência da criança. Então, o Claves, por exemplo, que é esse programa, que eu sou uma das instrutoras, ele trabalha isso. Ele trabalha com educadores, para que esses educadores possam ter metodologias, possam ter brincadeiras, jogos, maneiras de ajudar a criança a entender a respeito da violência e se autoproteger. A seguir, bastante informação, né? Muita informação. E eu sei que é difícil assimilar tudo isso. Por isso é algo que nós precisamos falar sempre, estudar sempre, estarmos atentos e alertas. E agora a gente vai fazer um teste. Então, o que é que a sociedade diz? O que é que as pessoas dizem a respeito da violência sexual? Às vezes, essas crenças populares estão na minha mente e até impulsionam, impactam as minhas ações e eu nem estou percebendo. Então, nós precisamos perceber aquilo que nós estamos acreditando. E isso é uma forma também de prevenir a violência sexual contra as crianças. Eu tenho aqui 23... Quantas pessoas nós somos? 23 frases. E eu gostaria de fazer uma dinâmica que chama mito ou verdade. Quantos nós somos aqui? 18? Então, dá para cada um pegar uma frase. Pode pegar uma frase para cada um, por favor. Você vai ler esta frase e depois você vai pensar se essa frase que você está lendo, é um mito. O que é um mito? É uma crença popular que as pessoas colocam para justificar algum fato, alguma coisa. Normalmente, um mito não é uma verdade. Pode ser baseada numa verdade, mas não é uma verdade. E o que é uma verdade? É um fato, é real, é isso mesmo. Então, não se preocupe em errar ou não. O importante é que a gente esteja verificando o que é que nós estamos crendo, o que é que nós estamos pensando, para nós fortalecermos ou desconstruirmos isso. E isso vai ajudar na prevenção à violência contra as crianças. Então, é agora. Então, cada um tem uma frase. Sobrou? Sobraram duas. Então, eu gostaria que você ficasse assim. Eu vou ler a frase. Se você pegou essa frase, você fica em pé e aí você vem aqui colocar na coluna do mito ou da verdade. Então, não se preocupa, nós estamos todos aprendendo, tá? Não fica com medo, não fica com vergonha.
Você vem aqui e coloca na coluna do mito ou da verdade. O abuso sexual não é tão comum quanto as pessoas pensam. Quem está com essa frase? É mito ou é verdade? Pode pôr no chão a frase. Obrigada. É o quê? Mito. O abuso sexual não é tão comum. É comum, sim. Né? O abuso sexual é comum, mais comum do que nós pensamos. O abuso, segunda frase, o abuso sexual acontece apenas em algumas comunidades, culturas e classes. Quem está com essa frase? É mito ou é verdade? É um mito, não é uma verdade. O abuso sexual acontece apenas em algumas comunidades? Não, acontece em todas as comunidades, todas as culturas, todas as classes. Quem está com a frase número 3? O abuso sexual acontece apenas em famílias desestruturadas. Quem está com essa frase? Isso é um mito ou é uma verdade? Fala bem alto. É um mito. Por quê? Em qualquer família, né, o abuso sexual acontece. E às vezes, nós utilizamos essa frase que está entre aspas, aí, desestruturadas. Toda família tem uma estrutura. São famílias disfuncionais. Né? Elas podem, muitas vezes, as pessoas não realizarem as funções que a elas são devidas. Quarta frase, abusadores sexuais são monstros. É um mito ou é uma verdade? Realmente, nós sentimos que eles são monstros, né? Mas, como nós já vimos, são pessoas comuns. São pessoas muito cativantes, que conquistam as crianças. Então, não são, para as crianças, eles não são monstros, né? Quinta frase. As meninas correm mais riscos de abuso sexual do que os meninos. É um mito ou é uma verdade? É um mito ou é uma verdade? É um mito. Né? Todos estão expostos, todos correm riscos, meninos e meninas. As estatísticas nos mostram que as meninas são as maiores vítimas, maior número de vítimas. Mas ambos, meninos e meninas, estão em risco de abuso. A questão é o risco. Não é? O abuso sexual, número 6. O abuso sexual é desculpado pela Bíblia. É um mito ou é uma verdade? É um mito. Se vocês não concordarem, podem falar. É um mito. O abuso sexual não é desculpado pela Bíblia. Na Bíblia, nós encontramos até casos, né, de abuso sexual. A pessoa arrependida é perdoada por Jesus, mas o ato, a violência, não é desculpada pela Bíblia. Mesmo assim, mesmo arrependida, ela tem que sofrer, ela tem que ser responsabilizada, não é? O perdão não quer dizer que ela não vai ser responsabilizada. Meu filho, filha, não corre o risco de abuso sexual. É um mito ou é uma verdade? Qualquer um está exposto. Número 8. Só estranhos abusam de crianças. Mito bem grande, ela diz. As pessoas que abusam são normalmente quem? As pessoas mais próximas. Número 9. Abusadores sexuais são facilmente reconhecidos. É um mito. Muitas vezes é difícil, não é, reconhecer o autor da violência. Número 10. Abusadores sexuais são loucos, maus ou tristes. Quem está? É um mito ou uma verdade? É um mito. Eles não parecem, eles parecem pessoas alegres, pelo contrário, pessoas muito boas, pessoas conscientes que amam as crianças.
Número 11. Apenas homens homossexuais abusam sexualmente. Só homens que abusam? Mulheres também, né? É um mito. Número 12. Tornar os abusadores sexuais conhecidos e humilhá-los é a única forma de proteger nossas crianças. É um mito, não é verdade isso, né? Os abusadores, os autores da violência precisam ser encaminhados, precisam ser acompanhados. Tem até um programa na Defensoria Pública que trabalha com agressores, com violadores sexuais. O abuso sexual, número 13, não envolve prazer para a criança. É um mito ou é uma verdade? O abuso sexual não envolve prazer para a criança. Eu acho que é verdade, porque a criança não tem prazer no abuso sexual. Depende, né? Porque eu vejo assim, a criança, quando ela é abusada, ela tem medo, ela não tem prazer, ela nem sabe o que é isso. Eu acho que a criança, quando ela é abusada, ela não tem prazer. Ela nem sabe, às vezes, o que é um beijo, o que é um prazer. Ela tem medo, ela fica acuada. Então, ela não tem prazer. Alguma outra opinião? O que mais? Fala. Uhum. 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 Sim. Então, como abuso, nessa situação de estupro, né? Em casos que desencadeia, ela falou outros caminhos, e tem casos que não desencadeia, que a criança se fecha no mundo dela e não quer saber de mais nada, né? Agora, vocês lembram que o autor da violência, ele planeja. Então, ele vai conquistando esta criança, a confiança dessa criança. E ele vai fazendo essa criança pensar que isso é bom. E a criança sente prazer, sim. Não todas, nem todas as situações. Mas há situações em que a criança sente prazer, sim. Né? E isso não é culpa dela. Isso não é algo errado. É toda a situação que ela foi. É mito? O abuso sexual não envolve prazer para a criança? Uhum. Talvez se estivesse aí o prazer sexual, não prazer sexual, mas a atividade sexual, alguma coisa assim. Porque envolve prazer, sim. Né? Envolve, sim, determinadas situações. Eu estava lembrando de uma situação de um menininho... Pode pôr, onde você quiser. Eu estava lembrando de uma situação de uma criança de 4 anos de idade, numa creche. E esse menino ele era vítima de violência na sua casa, não é? Por um dos familiares. E aquele familiar aliciou essa criança, falando para ela, olha, papai te ama, então, porque eu te amo, eu vou fazer... Começou a tocar na criança e mostrar que aqueles toques eram toques aceitáveis. Você pode aceitar ser tocado por mim, porque eu sou o seu pai.
E aquela criança foi sendo ensinada que aqueles toques que o pai tinha, né, cometia ou realizava com ela, eram toques bons e que demonstravam amor. Então, olha o que aquela criança estava acreditando. E quando chegou na creche, ela queria fazer a mesma coisa com uma coleguinha. Baixar a roupinha íntima do coleguinha e também colocar o seu órgão sexual naquele coleguinha, porque aquilo era uma atitude de amor. Então, a criança foi ensinada assim. E ela foi demonstrar da mesma forma o sentimento que ela tinha para com seu amiguinho, da forma como ela recebeu aquilo, antes dos 4 anos de idade. Então, a partir dos 4, nosso senso moral, né, já vai se apurando, vai se firmando. Mas antes é muito difícil. E aquela criança acreditou nisso. Então, esse ato envolvia prazer nessa criança e ela foi reproduzindo. Não porque ela via aquilo como uma maldade, não. Ela via aquilo como uma demonstração de amor. Então, é muito sério mesmo essa situação, né? A pornografia infantil é como adulta, não configura abuso contra a criança. Quem está com essa frase? É um mito, né? Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. 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 Sim, é isso mesmo. São todas as imagens, os atos libidinosos, né, que despertam esse desejo sexual. 15. Todo abusador ou pedófilo foi abusado sexualmente quando criança. Quem está com essa frase? É um mito ou é verdade? Acho que isso eu não destaquei tanto. Então, a frase é: todo abusador ou pedófilo. Mito, exatamente. Nem toda pessoa que sofreu a violência sexual, ela vai se tornar um autor de violência também. Mulheres não abusam sexualmente de crianças. É um mito. Mulheres também abusam sexualmente de crianças, né? 17. O abuso sexual é sempre violento. É um mito ou é uma verdade? Oi? É um mito. Nem sempre. Até porque o abusador ele planeja, não é? E ele vai fazer de tudo para que a criança sinta prazer. Obrigada. Não há abuso sexual se a criança consentiu. Por quê? Esse consentimento não é aceito, né, por lei. Né? 19. Crianças têm imaginação fértil e fantasiam muitas coisas, incluindo abuso sexual. É um mito ou é uma verdade? Uhum. Uhum. Exatamente. Então, acreditar na criança é um princípio. Até
que se prove o contrário. A criança não vai banalizar situações, questões como essas, né? E, às vezes, ela está falando dela, às vezes, ela está falando de uma coleguinha, de alguém, e ela toma para ela aquela situação. Mas isso não quer dizer que ela fantasia. Alguém está vivendo essa situação. Os homens não podem controlar seus instintos sexuais. É um mito ou uma verdade? É um mito. Podem, sim, não é? Devemos evitar falar de abuso sexual para não assustar as crianças. É um mito ou uma verdade? Devemos evitar falar de abuso sexual para não assustar as crianças. É um mito. Nós precisamos falar. Agora, tem que saber como falar. Né? 22. As crianças sabem que o abuso é errado e vão denunciar. Uhum. Mas, no geral, lembrando que o aliciador, o abusador, ele vai planejar, ele vai desmistificar isso. Uhum. Uhum. Mas isso das crianças saberem é muito importante. A gente volta para aquilo lá, a necessidade de falar, de ensinar, de fortalecer. Eu imagino que deva ser difícil você fazer isso, quase impossível, mas ter uma comunicação aberta com seu filho. Aquele que você não imputa um fardo nele maior do que o que está acontecendo, talvez seja um caminho para que seja mais fácil que ele fale com você. Só que eu imagino que deva ser bem difícil você fazer isso. Não é, tipo, julgando nem nada. Eu imagino que fazer isso... Sim. Traçado, construído, percorrido, um caminho a se percorrer. Então, nós vamos ter um intervalo agora. É um assunto bastante denso, né? Tem muitas informações aqui, vocês vão estar assimilando aos poucos depois, mas, na outra parte, venham para a outra parte, que é a parte final, que a gente vai falar da convocação, então. Quais são as maneiras, né, de nós combatermos? Quais são os canais? Quais são as possibilidades? Esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o fato de nós estarmos vendo tudo isso precisa nos motivar a ter esperança, e nós podemos ser esses canais de esperança. Então, vamos ter um intervalo de 10 minutos, mais ou menos. 11h10, a gente volta aqui, para terminar, no máximo, 12h.